Ok. Bom, pessoal, a aula de hoje é sobre codificação e comunicação neuronal. Acho que é a penúltima aula, né, do nosso curso, da nossa disciplina. Estamos chegando na etapa final, né? Não se esqueça que no final desse mês a gente vai ter uma prova, né, valendo 40% da nota final, tá bom? Do conceito final. Bom, a aula de hoje é sobre o cérebro, né, basicamente sobre o cérebro, mas na sua essência a gente vai tratar o neurônio, que é o elemento que constitui o cérebro, todo o sistema nervoso, na verdade, não é só o cérebro, né? Tá? Então, ah, a partir do neurônio, né, a gente sabe o potencial nosso, né, do cérebro, né, todos nossos pensamentos, nossas emoções, nossa capacidade de comunicarmos, né, tudo isso, além do básico que é movimento, né, a parte sensorial, né, tratar principalmente a visão, a audição, né, os principais sensores que captam a informação do ambiente e as ações, né, movimentação de músculos, né, todos nossos órgãos, né, são dependentes da ação do cérebro, né. Então todo esse processo, né, é controlado e comandado a partir de um único tipo de célula chamado neurônio, né? Então, e o cérebro também é responsável, os neurônios, na verdade, são responsáveis por umas coisas fantásticas, né? Que distinguem o ser humano dos demais animais, né? Que é a capacidade realmente de pensar, né? A capacidade de desenvolver conhecimento, comunicação, compartilhar coisas, né? Tudo isso é, são nossas características humanas decorrentes, né, de um elemento uma célula chamada neurônio, né, que é comum em outros animais também. Então, o que distingue a gente, né, nos nossos seres humanos dos demais, né? Essa é uma pergunta importante e difícil de ser respondida, tá? Não é o tamanho do cérebro, por exemplo, tá? E nem quantidade de neurônios, né? Você sabe que no mundo animal tem cérebros maiores que o nosso. Não sei se vocês sabiam disso. Nós temos um cérebro proporcionalmente maior em relação à nossa massa, quer dizer, em relação ao peso, o cérebro tem, deixa eu só permitir aqui, tem a porcentagem relativamente elevada, né, comparado com os demais animais. Mas, por exemplo, o elefante, por exemplo, tem um cérebro maior que o nosso, né? Mas será que têm o mesmo nível de consciência e de capacidade que o nosso cérebro? Isso é uma pergunta interessante, né? Tá? De repente eles têm, né? Só estão fingindo, né, que são simples paquidermes, né, para não levantar suspeitas, né, dos seres humanos, né? Quem sabe, né? Tá? A gente não sabe o que eles estão pensando, né? Mas enfim, eles realmente é um exemplo interessante que tem cérebro maior, né? Não necessariamente reflete, né, na nossa capacidade, na capacidade geral que nós temos, né? Então, essa é uma pergunta que não tem respostas ainda. Nós não temos respostas ainda, né? Em função dessas características do neurônio e do cérebro, tem várias áreas, né, várias abordagens você lidar com isso, né? Tá? Não são dignos para que eles demonstrem, né? Tá certo. Tá? Isso pode ser uma boa reflexão nossa, né? Tá? Mas, independente disso, né? A gente sabe que a conexão, né? Eventualmente a resposta não seja no número de células, né, mas sim no número de conexões ativas que um cérebro consegue manter. A gente sabe pela teoria de sistemas de complexos, né, o que gera, na verdade, uma grande quantidade de sinapses, ou grande quantidade de sinais, é justamente o número de conexões, né, que você gera, né, que você tem em cada um desses elementos. Tá? Então, se você tem um grande número de conexões, você faz uma combinação muito grande de possibilidades, e essas possibilidades geram,
né? Caminhos e percursos que explodem, não só exponencialmente, né? Explodem fatorialmente, que é por combinação, tá? Então, grande crescimento, grande quantidade de possibilidades, né, de caminhos e percursos podem fazer com que gere um comportamento muito complexo, né? Então, essa área de teoria de sistemas complexos, a gente vai comentar isso mais à frente, né? O que é os sistemas complexos de maneira geral? Uh, são sistemas, né? Ou seja, composição de elementos, né? E o principal estudo deles são fenômenos que nem o cérebro, né? A partir de simples elementos e você combina esses elementos, né? Ele gera um comportamento coletivo, né? É o caso das abelhas, por exemplo, ou as formigas, né? Você tem a comunicação entre as abelhas ou entre as formigas, né, que individualmente a capacidade de cada indivíduo, né, da abelha ou da formiga, ele é muito restrita, né, sobre diversos parâmetros, né. E no entanto, no coletivo, né, eles têm um comportamento que revela-se como sendo um comportamento poderoso, né? Comportamento social, a gente chama, né? Surge uma coisa chamada inteligência social, que é o conjunto, né? A inteligência formada pelo coletivo, né? Que é o caso da colmeia. Então, se uma abelha individualmente tem muitas limitações e muitas restrições, a colmeia, por sua vez, tem aquelas características típicas de seres avançados, né? Tá? Ou seja, capaz de evoluir, capaz de se adaptar a várias condições ambientais, né? E com essa capacidade de evoluir, de adaptar, você tem uma propagação, né, dessa população em grande escala. Ou seja, você tem abelha em qualquer lugar, praticamente em todos os lugares do mundo, né? Tá? E com capacidade, uma resiliência muito grande, né, de sobreviver a diversas adversidades, tá? Então isso a gente chama de inteligência coletiva, né, inteligência social, tá? Então é diferente de uma inteligência individual. Ou seja, o surgimento desses fenômenos, né, a área de estudo dos sistemas complexos, tá? O cérebro acontece a mesma coisa, a partir do entendimento de um único neurônio, né, que é bem limitado. A gente vai ver isso hoje, né? O estudo praticamente é só concentrado em cima do neurônio, né? Você tem o surgimento de diversos fenômenos, né? Diversas características que é possível estudar somente sobre o aspecto macro, né? Você não consegue estudar, por exemplo, você usa o estudo de consciência e das emoções do ponto de vista psicológico, mas a partir do estudo desses fenômenos, né? Emoções, ah, empatia, né, consciência, né, esses estudos todos sobre o domínio da psicologia, você não consegue mapeá-los, né, no neurônio, por exemplo. Você não consegue amarrar a relação causa e efeito entre o neurônio e esses fenômenos, né, da mente humana, tá? Então, essa é uma discussão que é da seara, realmente sistemas complexos, que tenta fazer a ponte entre esses dois elementos, ligar, né, o fenômeno, quer dizer, o elemento, né, ao conjunto, ao comportamento conjunto, tá? Então, a gente não vai conseguir trabalhar, né, nesse sentido da discussão da mente humana, né, mas vamos trabalhar mais especificamente no seu elemento constitutivo, no caso do cérebro, o do sistema nervoso, né, que é o neurônio, tá? Então, esse é o objetivo da nossa aula de hoje, tá bom? Bom, dúvidas por enquanto? Nenhuma, né? Mas é uma área muito interessante, tá? Porque realmente, como é que a partir do neurônio você chega na mente humana, né? Bom, tem um sistema nervoso, né? E o neurônio então, é considerado a unidade funcional, né, do sistema nervoso central, tá? É abreviado como SNC, tá? Modelo básico, né? Tem a parte sensorial e a parte motor, né? Mas é tudo comandado pelo assim funciona, né? Pelo cérebro, né? Pelo sistema nervoso central. Na verdade, não é só o cérebro, tá? O sistema nervoso central são compostos de diversos elementos aqui, tá?
Então, tá aqui mais ou menos o sistema nervoso central, tá? Claro que a parte mais significativa é o próprio cérebro, né, em termos de porte, né? Mas só o cérebro por si só não funcionaria, né, sem os demais elementos que compõem, né? Você tem a medula, que faz o papel de comunicação com os demais elementos, né, do corpo humano, né? O cerebelo, tá? Essa parte é chamada encéfalo, né? Esse conjunto todo. E o tálamo, né? Que é a terminação, onde chegam todos os sinais da medula, né? Então, os terminais nervosos e as terminais de saída, né? Os motores também, vem tudo no tálamo. Aqui é um modelo apenas parcial, viu? Nós temos diversos outros elementos que compõem a parte do sistema nervoso central. Já ia falar cérebro, né? Mas aqui tem o hipertálamo também, tem outros elementos que compõem, né, o sistema nervoso central. Nós destacamos somente os principais, tá? Bom, todos esses elementos aqui que tem em comum, né, são os neurônios, tá? Então vamos lá, já põe direto o neurônio aqui, né? Então, é uma célula, né, que tem essa cara aqui. Nós temos a parte central, é o corpo central que está aqui, o corpo celular, tá? Temos as entradas, tá? Chamado de dendritos. Preciso tomar cuidado para não enrolar a língua aqui, né? Dendritos. E depois, aqui a entrada, aqui em cima a entrada, que é dendritos, passa pelo corpo celular e depois é propagado aqui, né? Pelos terminais aqui, é o axion, né? Axiônio, em inglês é axion. Acabo falando axion de uma forma ou de outra, mas enfim. E depois tem os terminais de saída, tá? Que depois conectam, na verdade você tem uma cadeia, né, de neurônios, e aí essa parte aqui final do áxion, ele comunica com os dendritos, né, do próxima célula, próximo neurônio, tá? Bom, então essa é a estrutura básica, né, você tem esses elementos aqui, tá? Áxion, os terminais do áxion, e depois você tem os dendritos e o corpo celular. Tá? Cada um deles tem umas características, né, que diferenciam, na verdade, tá? Sob o ponto de vista químico, né, sob o ponto de vista de funcionamento. Tá? Bom, nós já vimos na aula passada que temos. Não chegamos a ver, certo, o número de neurônios, né? Tá? Temos 86 bilhões de neurônios no sistema nervoso humano, tá? Mas provavelmente várias características de inteligência humana não vêm somente da quantidade de neurônios. Claro que a quantidade é importante, né? Mas provavelmente o número de interconexões e a forma, a arquitetura, né? A estrutura dos neurônios, não só individuais, né? Mas no coletivo, no conjunto, deve fazer diferença, né? Para gerar essas características humanas. Pelo menos são especulações não, são elementos de estudo, né, dessa área do sistema nervoso, tá? É isso. Bom, a combinação, né, desses elementos aqui do neurônio gera vários tipos de neurônios, tá? Tá aqui. Então, temos aqui, né, a forma básica, né, de neurônio, tá? Então tem o corpo celular que é mais importante, tá? E aqui tem a entrada, né, os dendritos, depois os axons, que são a saída, né? Às vezes tem uma terminais aqui, tá? Tem combinações aqui, né? Alguns axons, por exemplo, pode entrar no meio aqui, né? Tá? E aqui essa flecha indica a propagação do sinal da entrada, tá, dos dendritos para a saída, o axion, tá? Aqui é uma outra estrutura, né? Tá? Então tem mais entradas, tem uma árvore de entradas aqui, né? Nos dendritos, depois você tem esse corpo e um axon que faz a propagação do sinal até a saída. Esses são os musculares também, tá? Você tem essa propagação aqui, conectando diretamente na célula muscular, que está aqui, tá?
Então, isso aqui é a saída. Aqui é a entrada e a saída. E aqui os sensores, né? Nos sensores tem uma característica interessante, o corpo fica no meio, tá? Então o áxon é dividido em duas partes, né? A primeira parte que conecta aqui as entradas são os neurônios sensoriais, são receptores de diversos tipos, né? Tem a propagação, aí você tem a parte do corpo da célula que faz esse processamento e depois a saída, tá? Para a... Bom, depende de onde está, né? Tá? Vai para o cérebro, ou então vai para o tálamo, tá? Então, em A, nós temos aqui, né? Em A aqui, os interneurônios multipolares, normalmente são os intermediários, né? Entre esses dois elementos, são motores e sensores. O neurônio motor normalmente possui um único áxion, que se conecta à célula, que vai direto, né, no áxion. Neurônio sensorial, ele divide em duas partes, né? Tá? Na saída do corpo, na saída, né, dos receptores, tá? E até o corpo celular, e depois do corpo celular vai para, né, propagar o impulso, né, ou para a medula espinhal ou para o cérebro, né? Tá bom? Então, esses são os principais tipos. Então, vamos ver um exemplo de como isso funciona, né? Tá aqui. Então, isso aqui acho que não tá vendo, não dá para ver a cor, né? Aqui é um exemplo, né, onde você tem um médico, né, fazendo um teste de reflexo. Não sei se vocês já fizeram isso, né? Tá? Tem uma patela, a rótula, né? Antigamente chamava rótula. Tá, chama patela. Tá aqui, né? O médico às vezes dá uma pancada aqui e vê o movimento, né, com o reflexo, a perna se mexendo, né? Esse movimento é involuntário, porque na verdade é feito localmente, tá? Você bate aqui, tem um sensor, né? E propaga esse sinal para cá, vai até medula, né? Você tem um neurônio de conexão, né? Que está aqui, e através desse neurônio ele vem aqui da medula, sai um outro, né? Que faz o controle do músculo, tá? Então é uma célula, desculpe, um neurônio motor, né? Esse aqui é o neurônio sensor. Veja, neurônio sensor sempre tem um corpo aqui, celular, né, no meio, né? Tá? E ele fica alojado numa coisa que a gente chama de gânglio, tá? Então ele fica preso aqui, tá? E aqui, qual o papel do neurônio que está aqui? Esse é o intercelular, né? Ele é o papel de fazer a conexão aqui com o neurônio muscular e também ele tem uma derivação aqui que propaga o sinal, né, dentro da medula. Então, esse sensor aqui, esse neurônio de sensor, vem até aqui só, vem até a medula, e a medula tem uma outra estrutura aqui de neurônios que encarregam de transmitir para o cérebro, tá? Ele tira uma cópia aqui, e uma dos sinais volta, né, para o músculo que está aqui. Ou seja, tem um loop completo aqui, né? Então você tem um impacto aqui e a própria perna já se mexe, né, em reflexo, tá? Então, por que isso é feito dessa forma, né? É porque muitas vezes esses sinais, principalmente que exigem um reflexo muito rápido, tá? Não dá tempo do sinal ir até o cérebro ser processado e retornar na forma de movimento, tá? Então, muitas vezes o reflexo é local, tá? É feito localmente, tá? Para evitar danos, evitar problemas, né? Então, já trata de ter um reflexo local, tá? Então, ah, aquele movimento seu que você sente um calor e você já tira o dedo, você tira o braço, né? É um reflexo motor local, tá? Não depende do cérebro para fazer essa ação, tá? Mas muitas vezes o cérebro pode, né, se adiantar ou então pode bloquear esse movimento, né, caso perceba a situação, né? Eventualmente não é o melhor movimento a ser feito, tá bom? Enfim,
só para mostrar que nem todos os sinais vão para o cérebro para ser processado, tá? Alguns sinais, principalmente envolvendo reflexo, né, são feitas localmente, tá bom? Claro que não consegue fazer movimentos sofisticados, né, que envolva a coordenação de diversos músculos, por exemplo, tá? Vamos lá. A outra informação, né, tá aqui, ó. Tem o neurônio sensor, tem uma propagação do sinal até aqui. O corpo celular está no meio, né, no caso do sensor. Tá? Veja aqui, só para lembrar, né? Veja, o corpo celular fica no meio, no caso dos sensores neurônios sensoriais, tá? Então tá aqui, ele fica dentro do gânglio, área de proteção, que vai até a medula, normalmente bem próximo à medula, né? E aí, em vermelho tá aqui. E aqui você tem uma cópia que vai para o cérebro ser processado, passa pelo tálamo, né, e depois para o córtex. Aqui também é feita uma divisão de diversas áreas aqui para fazer o trabalho de percepção. Tá? Esse é o aqui, a ação está dividida em dois, tá certo? Tá? Para fazer a cópia. E aí você tem o intercelular aqui, amarelo aqui, que faz, né? Cadê? Aqui não tem movimentação, tá certo? Intercelular que faz, se for um reflexo, né? Você pode fazer uma ponte para um neurônio motor, né? Bom, tem representação aqui, né? Que mostra aqui a propagação, a gente chama da potencial de ação que é propagado aqui, né, no áxion, tá? É isso. O nervo é constituído por um feixe de neurônios, tá? Então, um conjunto aqui, né, aqui dentro da medula, né, tá? Tem um feixe de nervos, tá? Então, um feixe, na verdade, de axons. Nos seres humanos, o axion, né, pode ter mais de 1 metro de comprimento, tá? Bastante, né? O que mais? Dúvidas por enquanto? Não. Bom, então vamos ver como é que como é que ocorre essa comunicação entre os neurônios, né? Então vimos que o neurônio tem essas três partes, né? Então, o corpo celular, os dendritos e o axon, né? E depois tem os terminais do axon, tá? Que vai conectar a outros dendritos. Então, bom, basicamente esse é o elemento, né? Que é do unidade funcional do sistema nervoso central, tá? E aí são conectados, todos os neurônios se conectam formando uma rede, né? No caso do cérebro, forma uma rede complexa. Aí. Tá. O modelo de comunicação, sob o ponto de vista, né, de comunicação, você tem uma propagação que sai aqui das entradas, né, dos dendritos, e vai até os terminais aqui, tá? Então, sob o ponto de vista de comunicação, é esse modelo que está aqui, tá? Você tem a entrada, tem um codificador, né, tem uma entrada aqui, é um conversor aqui, que você tem os diversos sinais, né, em paralelo, né, tá? Tem um canal e chega no decodificador. Esse é um modelo digital, né? Mas no caso das células nervosas tem essa característica que está aqui, tá? Então você tem os estímulos chegando aqui, a gente chama de estímulos, né? Mas é aquilo que é a entrada de sinal aqui, né? Na célula nervosa você tem a parte de processamento que está embutido aqui no corpo celular e depois a comunicação, o canal, o axon, né, e os seus terminais para o próximo para a próxima célula nervosa que faz o papel de decodificar isso aqui, né? O codificador está aqui, o decodificador está aqui. Tá? E aí propaga para o próximo. Tá bom? Então, tá aqui, né? Aqui é uma célula nervosa, tá? Aqui é a interface, né? Vem um sinal, a gente chama o sinal de sinapse, tá? Tá aqui o axon, aqui são os terminais.
Você tem os dendritos aqui que recebem, tá? Aí você tem todos esses sinais chegando, né? E depois no corpo celular. A gente chama o corpo celular de soma, né? Então, são chamados de sinais que geram uma tensão, chamada tensão pós-sináptica, tá? E que vai até esse ponto que está aqui, que vai decidir depois se essa sinapse continua ou não, tá? O Axon tem esses elementos todos, né? A primeira parte é o promontório, depois você tem o Axon propriamente dito, e depois você chega até o terminal, né? Entra no próximo, na próxima célula nervosa, tá? Então, tá aqui, ó, em termos de sinais, né? O que você tem, né? Esse é um medidor, um probe, né? Um medidor de tensão, né? Então, em repouso, ele fica uma tensão negativa, tá? Então, vamos ver. Então, vem um estímulo, que é uma tensão, que vem aqui, tá? E aí vem até esse ponto, que é a entrada aqui, é o promontório aqui do axon, né? Tá? Aliás, não é o axon, é do corpo celular. Depois a gente vê o nome direitinho, tá? Então, você tem esse sinal que vem dos estímulos, tá? Do estímulo, né? Deve a entrada do terminal aqui. Aqui é o terminal do axon, tá? Aqui é a entrada nos dendritos, tá? E aí o sinal vem até aqui. Se ele não atinge um certo nível, um nível de threshold, um nível de limiar, threshold limiar, tá? Ele não gera, ele não propaga esse sinal, tá? Ação potencial, quer dizer, não tem o potencial de ação para cá, tá? Então, ele precisa ter um certo nível de sinal que está aqui, tá? Senão ele não dispara o potencial de ação, tá? Então, você tem esse menos 55 no caso, que é o nível de trigger, tá? O nível de ação. Então, esse sinal vem, vai se propagando, mas vai sendo atenuado até aqui, tá? Se ele não passar esse marco que está aqui, ele não gera o sinal, né, de ação, potencial de ação, tá? Então, basicamente é isso. Então, vem as entradas, diversas entradas, né? Não é só uma, tá? Se ele não chega a um certo nível, ele não dispara para frente, tá? Não gera o próximo estímulo e o sinal morre lá, tá? Então, essa combinação, né, de dendritos e soma. Então, a soma é responsável por fazer o processamento de sinais que estão recebendo, que está aqui, tá? E aqui você tem esses sinais chegando, né? Então, você tem três sinais aqui, né? Por exemplo, você está recebendo, não necessariamente de neurônios diferentes, tá? Pode ser o mesmo neurônio em cima que está gerando esses três sinais aqui, ou seja, aumenta, né, o potencial, a probabilidade de gerar um sinal. Tá? É um terminal pré-sináptico, né? Então tá aqui, e faz essa comunicação aqui é química, né? A gente vai mostrar com mais detalhes. Aí tem uma tensão que se propaga para cá, e aí, dependendo da soma, do resultado dessa soma que está aqui, ele pode gerar ou não, né, a ação potencial. Chama de ação potencial, aqui a gente vai ver também isso. Tá? Então essa região é chamada de zona do trigger. Bom, potencial de esse trigger, né, esse nível que aqui vai depender, portanto, do estado de cada uma das células nervosas, tá? Então, aqui são vários exemplos, né, que dois sinais são insuficientes, né? Tá. Assim, você pode gerar sinais também que podem matar, pode um cancelar o outro, tá? Esse caso aqui é um bom exemplo, tá? Esses sinais são positivos e esse sinal é negativo, então chega, né? Não só não consegue disparar, como na verdade o papel dessa sinapse é de matar o sinal aqui, né? Impedindo que haja a propagação da sinapse desses dois que estão aqui. Bom, se não fosse esse
esse cara aqui, haveria uma propagação, né, de sinapse. Seria gerada uma ação potencial. Ou, desculpe, um potencial de ação. Bom, potencial de ação é isso aqui que a gente viu, né? Esse sinal que está aqui, esse pico que vai propagando, né? Tá? Então, bom, é bem um tudo ou nada, né? Porque se passa de um determinado nível, ele gera, o threshold que está aqui, né? Ele gera esse sinal que vai propagando dentro da célula e vai até o áxion, tá? Então, esse é o processo básico, né? Então, você tem a célula nervosa, você tem essas várias entradas, vai recebendo os estímulos, né? Se a soma desses estímulos, né, positivos e negativos, atinge um certo limiar, né, ele dispara uma coisa chamada potencial de ação. É isso, essencialmente, o modelo da célula, né, da célula nervosa. Envolve, claro, vários elementos químicos, né, e é um processo eletroquímico, na verdade, tá? Então, potencial elétrico, por exemplo, através da membrana do áxion, né, quer dizer, a potencial em relação ao ambiente externo do áxion, né, é menos 60 milivolts, né, que está aqui, ó, tá? Ou seja, a parte interna da membrana é mais negativa em relação à parte externa, né? No pico de potencial de ação, o potencial de membrana pode chegar a mais 50 milivolts, ou seja, o percurso é quase de 100 milivolts, né? Tá? E muda de sinal, né? De negativo passa a ser positivo e vai propagando na parte interna, tá? Então, a diferença potencial é a soma dos dois, né? Tá? Então, basicamente, né, como é um tudo ou nada, né? É um caso binário mesmo, de 0 1. Tá? Então, potencial elétrico de repouso, como é que se mede? Não vou entrar no mérito, né? Basicamente, ele é negativo, menos 60 milivolts em relação, né, ao ambiente externo, tá? E aí, você tem esse disparo, né? Tá? Que do zero, na verdade, você tem a propagação do disparo do sinal, tá? Que vai propagando dentro do áxion. A gente vai ver que essa propagação não é trivial também, né? Não é trivial porque essa propagação ele é por frequência, tá? Dividido por frequência, tá? Então gera uma sequência codificada com sequência digital binária, né? Tá? Então é isso. Tá? O corpo celular é responsável pela captar todos os sinais de entrada e decidir se gera ou não, né, esse potencial de ação no áxion. Neurotransmissores, como é que funciona? Né? É basicamente um processo químico, né? Eletroquímico, tá? Então, isso aqui é o áxion, tá? E nós temos aqui, em estado de repouso, é o menos 60 milivolts, né? Isso, menos 60 milivolts, tá? E você tem os íons aqui, né? Positivos e negativos. Ele é mais negativo em repouso, né? Tá? E aí você tem um disparo, né? Que essencialmente o potencial de ação ele é uma despolarização que ocorre, ou seja, é uma troca de íons aqui, né? Tem um sinal positivo e ele inverte o sinal, tá? E no que inverte o sinal ele começa a propagar ao longo do áxion, tá? Então você vê a propagação dele aqui, tá? E aí você vê também o origem aqui voltando ao estado inicial, tá? Então são os íons de sódio que fazem essa propagação. Na verdade é a combinação de íons de sódio e potássio, tá? Que faz esse truque aí de alteração, né, de carga que propaga ao longo do áxion, tá? Tá aqui, né? Menos 60, tá? Vai ter um pico em torno de mais 50 normalmente, né? Até o máximo. Aí ele retorna, né? Ao repouso depois de algum tempo. Tá? Bom, esse potencial de ação chega até o terminal, né? E no terminal, esse cara aqui, esse potencial de ação, tem
essa consequência que está aqui, né? Ele gera, veja a velocidade, essa propagação aqui, esse movimento de propagação aqui, é até 100 metros por segundo. Razoável, né? Quer dizer, em um segundo ele percorre 100 metros, é isso, tá? Então, potenciação é uma combinação, né, da alteração da permeabilidade da membrana com íons de potássio e sódio. Então, a troca de íons aqui que faz com que ocorra, né, esse sinal que se propaga, tá? É bem propagação de sinal mesmo. Ele chega na terminação, né? Ele chega esse sinal elétrico. Veja, está tendo troca de íons, né? Entre potássio e sódio. Chega nesse ponto aqui, o que acontece, né? Ele chega e abre aqui, né? Tem umas proteínas específicas, né? De abertura que, de acordo com essa tensão, né? Do nível de tensão que chega aqui, ele vai abrir aqui essas cápsulas, né? Tá? Vesículas sinápticas, que é chamado, né? Abre, que libera os neurotransmissores que estão aqui. Tá? Então, a comunicação entre o terminal do áxion e aqui, que é a entrada, né? Que são os dendritos, né? Tá? É feito através de neurotransmissores, que são elementos químicos, né? Que propaga, já não é uma propagação eletroquímica, mas é uma propagação, né, através de trocas aqui de íons aqui, né? Então, é um neurotransmissor que atua aqui, tá? No caso está envolvendo o cálcio, tá? Que vai o número de elementos neurotransmissores que vão ser abertos aqui, tá? Ele faz um dock e depois abre, né? Tá? Vai depender da tensão que vem aqui. Quanto maior a tensão do ação potencial que chega aqui, né, é maior, né, a quantidade de neurotransmissores liberadas, tá? Você tem, tá. Você tem dois tipos de sinapse, né? A gente viu lá, né, sinapses, tá? A primeira sinapse, né, que é é chamado de agonista, né? Substância que emula a função de hormônio que liga o receptor e ativa, tá? Então, e tem um antagonista, substância que se liga ao receptor e não ativa, tá? Então, aqui, deixa eu ver se é melhor mostrar aqui, tá? Você tem aqui, né, na parte, no processo de transmissão, a liberação desses hormônios, e aqui você tem um receptor, né, que vai receber esses caras aqui. O agonismo, né, ele permite, né, essa recepção e ativação, né, do sinal para cá. Então, o receptor é uma substância agonista. Agora, o antagonista é uma substância que preenche esse ponto aqui e não gera o sinal, o potencial de ação, não gera o sinal químico, tá? Então, mas ele ocupa o lugar que está aqui. Ocupando o lugar, né, no receptor, ele impede que, né, mesmo que haja outras proteínas que façam papel agonista, né, ele não vai conseguir ativá-los, porque ele já tomou o lugar. Tá? Então, o objetivo desse antagonista, né, esses hormônios antagonistas, é ocupar os receptores e não deixar os ativadores chegar lá, tá bom? Então, com isso, você inibe a sinapse, tá? Liga isto não ativa, tá? Muitos anestésicos são realmente, tem uns anestésicos que são antagonistas que bloqueiam receptores, né? Bloqueando o receptor, você não sente dor, tá? Impede que ligue a propagador, né? E o músculo não se contrai também, né? Porque não há sinal do cérebro indo para os músculos, tá? Então, efeitos, né, de sinapses excitatórias e inibitórias podem seguir um padrão de lógica booleana. Bom, o próprio PA, né, que é o potencial de ação, é um sinal positivo ou negativo, né, o 0 ou 1, né? Tá? E aí você tem essa combinação aqui, que está aqui, né, a excitatória ou inibitória, né, que tem esses efeitos aqui, tá bom? Esse modelo é interessante, tá? Eu acho que esse modelo fica mais fácil de entender, tá? Então,
Esse é o modelo de neurônio, é um dos modelos, né? Esse é um dos modelos mais. Tem vários modelos, na verdade, né? Mas esse é um dos mais simples e fáceis de entender. A partir desses modelos é que a gente faz também as redes neurais artificiais, né? Que é usado em inteligência artificial, tá bom? Vamos lá, não vamos entrar no mérito, né? Mas basicamente, tá? Esses são os dendritos, tá? São as entradas, né? Aqui é o corpo celular e aqui é a saída, tá? Então, a saída aqui, que é o aqui, né? É determinado por uma função de transferência, tá? Que é determinado pelo o potencial total menos o SI, tá? Esse A é o threshold, que é é o limite a partir do qual se dispara, né? Tá? Ah, Basicamente, essa função de transferência que gera o comportamento, né, do processamento realizado aqui pelo corpo celular. Então, você tem diversos elementos que estão aqui, cada um deles tem um peso diferente, porque cada um deles contribui com o número de receptores e o número de elementos químicos, tá? E é lógico que o I também varia, né? Depende do neurônio conectado, ter uma capacidade ou não de gerar. O I é uma variável, né? Que pode gerar bastante ou pouco sinal, né, para a entrada, né, dos receptores aqui do célula nervosa, né. Então você tem uma função, que é o W, né, que é o peso, tá? E aí você tem uma somatória total dos Ws e dos Is, tá? Que vai gerar um sinal aqui, né? No fundo, uma quantidade de sinal proporcional à entrada e proporcional ao W, tá? A função de transferência que está aqui, tá? É o peso de cada um desses ramos. E aí, o que você faz? Você tira uma somatória total, né? É somatória total e chama isso de net, quer dizer, a excitação no conjunto, que é uma somatória dos pesos e sinais, né? Diferentes intensidades de sinais que chegam nas entradas. Tá? Você faz esse processamento, né, e subtrai aqui uma constante, que é o nível a partir do qual, né, ele vai fazer o disparo. Então, a saída dele, o OI, é uma saída binária, né, ou dispara ou não dispara, é 0 ou 1, né, tá? E aqui, basicamente, tá com uma constante, mas na verdade ele é uma variável, né, pode variar de diversas formas. Ele pode variar de acordo com a medida que você vai fazendo mais disparo e vai ficando cada vez mais elevado, por exemplo, né? Ou então, uma característica química que está aqui dentro, ele pode ser, digamos, dinâmico, né? Alterar, né? De acordo com a característica de uma das entradas, por exemplo. Tem diversas fórmulas aqui, né? O importante é que esse cara aqui, né? Ele você pode entender como memória, né? A memória da célula nervosa, ou então o elemento que vai realizar, né, umas alterações de processamento, tá? No comportamento do neurônio. A gente vai ver aqui no exemplo seguinte, tá? Bom, em termos de função de transferência, né, é uma figura desse tipo aqui, ó, tá? Se esse cara aqui é zero, então qualquer valor que está aqui, né, ele fica positivo, e sendo positivo ele gera aqui na saída, tá bom? Essa é a função, sendo f de x igual a 1, se x é maior ou igual a zero. Quer dizer, se a parte de dentro é positiva, né, ele faz um disparo. Se o fx, quer dizer, se isso aqui for menor que 1, né, vai ser menor ou igual a 1, vai ser zero, tá bom? Então, se isso aqui é zero, qualquer valor de net aqui, qualquer valor qualquer excitação que chegue aqui, tá, vai dar o disparo. Agora, né, se esse 1 esse i é igual a 1, por exemplo, né, vamos supor que seja constante igual a 1, constante igual a 1. Não é necessariamente a constante, tá? O que acontece aqui? Então, a soma total desses caras aqui tem que ser superior a 1 para que haja o disparo, né? Então, é isso que acontece, tá? Então, esse, esse eixo aqui é a somatória total aqui do net, ele só vai mudar de estado, né,
quando essa somatória total for superior a 1. Tá? Acima do 1, ele gera o sinal aqui na saída, o PA, né? Tá? Para a saída. Então, é isso. E mudando o valor aqui do SI, né, a gente vai descobrir umas coisas interessantes, tá? A implementação da função end, por exemplo. Como é que eu faço a função end com isso, né? É muito simples, na verdade, né? É claro que vai ter que supor que o i aqui seja 1, né, seja binário também, né, e o w também seja um peso fixo, constante igual a 1. Tá? Isso não necessariamente é verdade, né? Você vê. Esse é um exemplo. Cadê? Né? Celso está aqui. Aqui é um exemplo, né, onde você tem, tá, duas entradas, na verdade. Então, não é uma unidade. Você não consegue comparar, né, esses dois juntos, tá? Às vezes tem pesos diferentes e tem, né, e na propagação do sinal até aqui, o W pode ser diferente também, tá? Bom, botando para lá. Vamos lá. Tá aqui, né? Como é que a gente faz o AND com isso? É muito interessante, né? Por exemplo, põe o SI, né, como sendo pelo menos um 2, por exemplo, né? É uma simulação onde você considera tudo isso aqui como sendo unitário, né? Então vira uma tabela verdade desse tipo aqui, ó. 0, 0 é 0, né? 0 e 1 aqui é 1, tá? E 1 e 0 é 1, é porque tudo é unitário, né? 1 e 0 é 1, e 1 e 1 vai dar 1 e 1 aqui, a somatória aqui vai dar 2, tá? Então, como isso aqui é menos 2, isso aqui vai virar 1 só e somente só nesse caso aqui. Você tem 1 em 1, você tem 2 aqui, né? Portanto, eu tenho alguma coisa positiva, um pouquinho maior que o 0, tá? E, finalmente, nessa situação, consegue gerar 1. Tá? Então, a tabela da verdade vira uma coisa desse tipo aqui, ó. 0, 0, 0. Enquanto for só 1, né, vai ser 0. Só vai subir para 1 aqui quando tiver dois 1s nas entradas. Tá bom? Então, isso é uma tabela end. Aqui, ó. Tá? Então, esse é o efeito. Só vai para o 1, tá? Quando a soma total for superior a 2. Agora, o OR fica desse jeito aqui, ó. Né? Eu substituo menos 1 por menos 2 por menos 1. Tá? É só isso. Ou seja, qualquer valor que chegar aqui, ele vai dar o 1, né? Tá? E acima de 1, e já vai dar o positivo, portanto, ele vai conseguir propagar o sinal. Então, isso aqui é um OU. Tá bom? Mas deu para entender esse modelo? Não é muito difícil de entender, né? E aí, estão vivos ainda? Estamos sim. Deu sim, professor. Então tá bom. Bom, não é difícil, né? Tá? De entender, tá? Então, qual o papel aqui no caso do neurônio, nesse modelo aqui, né? Em termos analógicos, né? O papel do W é um peso, né? O papel do sinal de excitação I são todos sinais analógicos, né? Que dependem, no fundo, são constantes também, né? Mas podem variar com o tempo, né? E aí o próprio SI que está aqui, né? O menos 1. Então, veja, o processamento muda, né, de AND para o OR, dependendo, ou de OR para o AND, dependendo do valor do SI, né? E SI é um elemento que pode mudar com o tempo, né? É uma espécie de memória, né? Então, o neurônio, praticamente, ele não só processa, como também é um componente de memória, tá? Então, esse é o elemento básico, né, do neurônio sob o ponto de vista do modelo, tá? Bom, se bem que as coisas não são tão simples assim, né? Então vamos ver a codificação, né, e a comunicação que está aqui, tá? O neurônio, na verdade, para fazer a propagação, principalmente no axon, uma coisa é o corpo celular. O corpo celular ele tem as diversos sinais de entrada e ele vai pesar essa intensidade de sinal, vai tirar uma conclusão, como a gente viu lá, né, no modelo, tá bom? Mas ao propagar a informação, chega a uma conclusão, vai propagar a informação no axon.
E o Axion tem seguinte problema, né? Às vezes tem 1 metro de comprimento, tá? 1 metro de comprimento ele tem que propagar, né, a ativação. Tá? Como é que ele faz isso? Ele utiliza frequência, em vez de ser um nível de tensão. Enquanto que dentro do corpo celular, né, dentro do núcleo, ele utiliza níveis de tensão, inclusive para fazer o nível de threshold, né, aquele limiar do SI, tá? Dentro, uma vez que ser disparado, no Axion já não dá mais para usar nível de tensão. Ele utiliza codificação em frequência. Tá? Por que ele faz isso? Né? Uma coisa interessante. Ele faz isso porque, pela própria propagação, ele corre risco de perder a intensidade do sinal. Veja que interessante, né? Se for só nível, imagine esse nível eletroquímico, né? Há uma perda de intensidade, tá? Isso não tem muito jeito. Vou botar aqui. Esses exemplos são terríveis, tá? Então você tem um nível que está aqui, tá? Isso vale porque o corpo celular é pequeno, né? Tá? Dentro dele. Mas se você considera quase 1 metro de comprimento aqui, esse nível aqui ele perde o formato, né? Nessa propagação. Dá para entender? Uma coisa é processar aqui dentro, né? Outra coisa é você fazer essa propagação. Tá? Os eletrodos estão aqui. Tá? Veja aqui, né? Aqui o disparo são por níveis de tensão mesmo, né? E aqui você tem um limiar, né? Medidor de limiar que faz, né, uma comunicação com a Axion a partir da decisão aqui, né? Se dispara ou não. Tá? Então, enquanto que aqui é um processo puro de tensão, né? De nível constante, daqui para cá ele passa a usar, né, uma conversão, né, para um sinal codificado em pulso. Tá? Qual a vantagem quando se codifica em pulso? Ele perde a sensibilidade, né, com a amplitude. Tá? Então, mesmo que a amplitude aqui caia pela metade, por exemplo, tá, ele continua preservando a informação. Então, ele faz esse tipo de cálculo aqui. Vou voltar aqui, tá? Assim. Depois a gente volta para o slide anterior. Tá? Então, uma intensidade, por exemplo, aqui, ó, tanto esse nível e esse nível. Por que essa intensidade é importante? Porque a partir dessa intensidade, tá, ele, lá no terminal, ele vai usar essa informação para jogar mais ou menos, né, elementos, né, neurotransmissores para o próximo, para a próxima célula nervosa. Então, essa é uma informação importante. Só que ele não consegue jogar esse cara aqui no Axion, né? Porque você não sabe qual é o comprimento final, na verdade, né? E aí, quando chegar no final, ele pode ir degradando essa intensidade e chegar desse tamanhinho, por exemplo. Para você garantir, então, que a informação chegue integralmente, ele usa esse truque, né? Ele usa esse intervalo, essa frequência de disparo, né, como elemento aqui para determinar a intensidade. Muito inteligente, né? Tá? Então, a gente faz isso também com a transmissão FM, né, no rádio. Tá? FM tem um AM, que é AM, desculpe, é amplitude modulada, né? Você coloca o sinal de áudio, né, alto ou baixo, né, modulando com a intensidade do sinal da portadora, né? Tá bom? Então, sinal alto e baixo, esse se chama AM. Agora, no caso do FM, ele mantém a amplitude constante, independentemente da distância, né? Quer dizer, ele põe sempre no máximo, na verdade, né? Então, o que acontece no AM quando você tem um silêncio, por exemplo, né? Fica muito sujeito a ruído. É aí que entra o ruído, né? Você começa a ouvir o ruído, tá? Enquanto que no FM você mantém a variação constante, mas faz com que a intensidade do áudio, né, varie de acordo com a frequência. Então, frequências mais baixas, quer dizer, uma frequência mais alta significa uma intensidade mais alta, intensidade do áudio mais alta. E frequências mais lentas, né, uma intensidade menor. Ok? Com isso, né, você não tem essa perturbação do sinal com a variação da intensidade. Tá?
Então, a mesma coisa aqui, né, na comunicação, né, do neurônio, tá? Então, ele usa esse esquema para transmitir diversas intensidades diferentes de acordo com a frequência. Tá? Muito bem bolado, né? Tá? Não sei se vocês entenderam. Entenderam? Né? Então é isso, né? Você tem o estímulo que está aqui, que é resultado gerado aqui no corpo celular, né? Vai para um processo de conversão e transforma esse sinal aqui em sinais de pulso. Se a intensidade é baixa, a frequência é baixa. Então, se a intensidade é elevada, né? A frequência é elevada. Então, aqui você tem uma frequência elevada e um pouquinho diferente, né? Então, basicamente reflete essa forma de onda aqui, né? À medida que cai a intensidade, a frequência vai aumentando. Isso implica que nos terminais, né, vai liberar mais ou menos neurotransmissores. Certo? Deu para perceber ou não? Né? Deu Então, sim. bacana, né? Então, esse é o mesmo modelo que a gente usa para fazer essa propagação, né, da informação, né? Ou seja, a intensidade que está aqui no meio, na propagação que está aqui, né? A intensidade pode cair pela metade, né? Mas você não perde a informação do intervalo entre esses sinais, entre as frequências aqui, entre esses pulsos. Tá bom? Então eu consigo reproduzir o formato de onda, mesmo que esses caras, todos eles cheguem atenuados pela metade, um décimo que seja, né? Tá? Mas eu não consigo, mas a informação não está na amplitude deles, está no intervalo de tempo entre cada um desses pulsos. Essa técnica é chamada de não é FM, mas é PDM, né? Que é densidade de pulsos, né? Modulação por densidade de pulsos. Bom, no FM é por modulação em frequências, tá? Mas isso aqui não tem muita. Bom, são próximos, a ideia é a mesma, né? Tá? Aqui é o desenho de filtro passa-baixos. Infelizmente está mal desenhado, tá? Me desculpem. Tá? Isso aqui é o sinal que chega aqui. Isso aqui é um capacitor. Isso aqui é o sinal de terra. Realmente está muito mal desenhado. Tá? A gente vai refazer esse desenho depois. Então, esse desenho é um desenho de um filtro passa-baixo, tá? E no fundo, você usa uma unidade de carga, cada um deles carrega uma certa energia, né, cada pulso. Então, à medida que vai tendo mais pulsos, no domínio do tempo, ele vai carregando mais ou menos o capacitor. Ele regenera, né, formando esse sinal aqui nessa saída que está aqui, nesse ponto. Tá bom? Então é isso, essa é uma codificação. Deixa eu voltar aqui para trás, né? Então, combinando isso aqui, né, nós temos diversos tipos de codificação neuronal, tá, que a gente vai ver. Tá? Tem o primeiro, que é a codificação frequencial, e há diferentes frequências, né, diferentes estímulos, níveis de estímulos diferentes. Tá? A codificação vetorial ou populacional, na verdade, é um feixe de codificações frequenciais. Né? Então, você tem vários neurônios, né, que propagam diversas frequências diferentes, formando um vetor. Tá? No fundo, em vez de ter um neurônio, são vários neurônios. Mas por que a gente faz? Por que a gente considera como vetor? Né? Porque é o caso de um único estímulo. Tá? Por exemplo, no caso da codificação frequencial. Né? Então, tem um neurônio sensor e você tem um único estímulo e que gera um único sinal. Tudo bem? Uma única propagação de sinal no áxion. Isso é uma coisa. Tá? Agora, vocês têm um único estímulo, por exemplo, mas que gera diversos, né? Eles têm vários neurônios ligados a esse único estímulo e tem diversos sinais em paralelo, tá? A gente chama isso de codificação vetorial. Tá? Um bom exemplo, a gente vai ver mais à frente, é o sensor, nosso sensor da visão. Tá? O estímulo é único só, né? Que é um fóton que tem uma determinada frequência de cor. Tá? Então, você tem uma única cor, tá? Que chega no receptor, tá? E essa única cor tem que ser codificada, tá? E aí você usa vários neurônios,
ele que vai decompor essa cor e vai transmitir isso, né? Então você tem uma combinação de intensidades diferentes, né? E que corresponde a um único estímulo. É por isso que é chamado vetorial. Um único estímulo corresponde a vários sinais diferentes, né? A combinação de vários sinais que representa, então, uma codificação vetorial. Vocês entenderam a diferença? Né? Então, a diferença entre um e outro, da codificação frequencial vetorial, na verdade, não está no processo, né? Está realmente na combinação. Né? Então, no fato de ter um único estímulo que gera apenas uma frequência ou que gera várias frequências. Bom? Codificação temporal é o neurônio que codifica a informação mediante a duração dos intervalos entre disparos. Né? Então, no caso de frequências bem discretas, né? E é um caso muito específico e muito raro, na verdade, tá? Em vez de você ter várias frequências, na verdade, a gente está falando de frequências diferentes, mas na verdade são pulsos, né? São sinapses. Lembra das sinapses, né? Entendeu? No fundo, a sinapse chega na parte de processamento e depois ele é convertido em várias sinapsezinhas, né? Que dá para fazer a codificação frequencial. Tá? Só que dependendo da situação, alguns sensores, né, algumas propagações fazem mudando o intervalo entre os pulsos, entre esses sinapses. Então, no fundo, é um caso especial, né, do codificação frequencial, né, onde você tem mais um parâmetro a mais temporal, né, que é codificado, tá? Então, a gente não vai ver esse caso porque realmente ele é muito específico, tá? Então, veja aqui, né? Você tem 3 intensidades diferentes, intervalo entre os pulsos, só que nesse último caso, né? No caso 3, ele altera esse tempo entre o R1 e R2. No fundo, não deixa de ser um caso especial desses de frequência. É uma frequência dentro de frequência, tá? Decodificação temporal. Veremos o primeiro e o segundo, né? O terceiro é mais raro e análogo ao primeiro. Então é esse. Deixa eu ver se eu deixei passar alguma coisa. Desculpe, gente. Não passei. Então, todas as opções. Né? Então, como é que isso funciona, então, no corpo real aqui, né? Vou colocar todo o texto aqui. Tá. Vamos lá, tá? Então, voltando à nossa célula nervosa, né? Você tem o corpo, é o soma, né? Que faz, né, todo o processamento das intensidades aqui dentro. Tá? Aqui você não tem frequência, aqui é realmente um processamento da intensidade. Né? Tem os dendritos, né, que vão recebendo esses sinais, esses estímulos. Você vai somando, você tem os fatores aqui de conversão, os Ws, né? Tá? E depois você tem o sinal final, né, que chega aqui, né, nesse ponto que está aqui, né? Então, a onda de voltagem é modulada no promontório, né, do áxion, tá? Analogamente ao sistema de modulação por densidade de pulso, tá? Sinais modulados, então, aqui, né, passa por um threshold, por um trigger, né, para o nível, e aí, passando para o nível, ele gera, né, uma codificação, uma resposta, né, de intensidade. E a resposta de intensidade, portanto, é transformada em frequência, tá? Eles chegam e vão sendo atenuados aqui ao longo da propagação, tá? E tem uma coisa chamada nódulos de Ranvier, tá? São os nomes, muitos nomes, né? Mas enfim, nesse nódulo aqui, ele é regenerado, tá? Então, cada potencial de ação, mesmo fraco, libera uma única vesícula de neurotransmissor, produzindo uma despolarização padrão na sinapse, tá? Ou seja, ele vai propagando, vai gerando, né, nesse nódulo, vai regenerando e vai sendo propagado. Não se esqueça que isso pode ter até 1 metro, né? Então você tem que ter um processo de regeneração, tá? Mas não há perda de informação, veja, tá? Como você propaga os impulsos, né, as frequências, tá? Essa informação não é perdida. Então, opa, será que é isso? Né? Essa despolarização é padrão, é maior ou menor, dependendo do número de canais iônicos e sinapses, tá? Então, na saída da sinapse, então, vai chegando aqui no terminal axiônico, e dependendo do sinal que chega, na intensidade que chega, ele libera ou não, né,
esses caras aqui, que são são as cargas de neurotransmissores. Íons? Isso, é carga de íons, né? São os neurotransmissores, tá? No caso aqui é usado o sódio, né? Que, veja, encosta aqui, né? É proporcional à tensão que está aqui, né? Então ele libera para cá, e aí o neurotransmissor chega aqui, né? Aqui são os dendritos, né? E isso gera também, por sua vez, nova tensão, né? E esse canalzinho aqui, essa garganta, esse pescoço, né? Ele funciona com, novamente esse filtro passa baixo mal desenhado, tá? Cuja função é realmente dar uma, né, linearizada, né? Porque aqui tem vários elementos e gera muito ruído, né? Dependendo da sequência com que esses receptores são ativados, né? É um receptor químico, então ele vai disparar um sinal eletroquímico e você dá uma arredondada nele e passa por esse filtro que está aqui, tá bom? Tá, tem um fator, então aqui você tem cada um deles tem um fator multiplicador, que é o peso, né, que é o W, né, no modelo. Tá? Bom, esse é o processo, né, de comunicação. A gente viu que é essencialmente eletroquímico, né? Tá? Agora, como é que a gente trabalha isso sob o ponto de vista de informação? Por enquanto, acho que tudo bem, gente. Passamos pela fase eletroquímica, né? Tá? Então, a gente viu que é um processo relativamente rápido. Não se esqueça que o sinal se propaga a quase 100 metros por segundo no Axion, né? É uma velocidade razoável, tá? Bom, e aí, como é que a gente converte isso? Como é que a gente lida com isso, né, sob o ponto de vista de informação? Tá? Tem um neurônio, tem um mecanismo básico do neurônio. A gente viu que ele é basicamente um somador, né? Tá? Cada entrada é um sinal, esse sinal tem um peso, tal, ele converte, né, em sinais, em intensidades, né? E aí, dentro do soma do corpo celular, ele processa isso para gerar, né, uma saída 0 ou 1, né? Então, aqui como é que a gente calcula? Vamos calcular primeiro as probabilidades, né? Sob o ponto de vista da informação. PI é a probabilidade de aparecer um determinado estímulo para o neurônio, né? Tá? Então, são vários estímulos que podem surgir e existe uma probabilidade de cada um desses estímulos. RJ é a probabilidade de termos uma determinada resposta R do neurônio. Então, isso aqui é a entrada, o E é a entrada e o R é a saída, é a resposta, né? E a resposta pode ser várias. Tá certo. Não é necessariamente binária, eu esqueci. O disparo é binário, né? O disparo é binário, mas a intensidade desse disparo não é binário. Ele pode ter várias respostas. R1, né, pode ser 50 e R2, por exemplo, pode ser 100 Hz. Uma coisa interessante é que as respostas são mais ou menos padronizadas, né? Não é um gerador de frequências aleatórias, né? De frequências variáveis. Tem um conjunto de frequências pré-estabelecidas, tá? Então, você já sabe de antemão, né, quais são as frequências que tipo de neurônio é capaz de produzir, tá? Então, e isso nós temos também o P, portanto, RJ barra EI, é uma probabilidade condicional, tá? De termos uma resposta RJ no neurônio quando apresentamos o estímulo EI, tá? Então, para cada tipo de estímulo, nós temos diversas respostas, certo? Para cada resposta, quer dizer, tem estímulos que geram mais um tipo de resposta do que outros. Dá para entender isso, né? Tá? Então, você está propagando um determinado sinal, né? Sinal codificado, chega na ponta, no terminal, ele vai transformar isso em neurotransmissor, tá? Que vai ser proporcional à intensidade que veio do começo, né? Tá? E essa intensidade, quer dizer, um estímulo, tá? Vai chegar no receptor, ele pode ter uma probabilidade de gerar nesse outro neurônio diferentes respostas. Então, qual a probabilidade? Dado essa entrada, quais são as minhas possibilidades? Por exemplo, que esse neurônio produza somente dois tipos de resposta, né? R1 e R2. Né? Qual a probabilidade de gerar a resposta R1 com aquele estímulo?
Tá? Essa é essa probabilidade condicional. Tá? Então, vamos tentar ver a quantidade de informação final que vai gerar. Né? Então, o primeiro cálculo, né, é das probabilidades dos sinais, das respostas possíveis. Né? Então, o grau de imprevisibilidade, tá, da resposta do neurônio. Tá? Então, dado que você dá um disparo, independentemente das entradas, né, ele dispara, qual é a probabilidade, qual a distribuição de probabilidade da resposta. Tá? Então, aqui você tem uma somatória das diversas respostas, R1 até Rn. Né? Tá? Então, quanto mais uniforme a distribuição de respostas, mais imprevisível a resposta. É lógico, né? Deixando direto. Tá? Então, cálculo de entropia, né? O neurônio responde sempre com a mesma frequência, tá? Veja, esse aqui é o disparo, tá? Então, você teve uma condição que pré-condicente que não tem resposta nenhuma. Dado que atingiu um certo nível de intensidade, né, passou pelo threshold, tá? Ele vai disparar uma resposta. Se essa resposta é sempre a mesma, tá? Ele não é um neurônio imprevisível, né? Tá? Então, a resposta, a contribuição de informação que esse neurônio gera é zero, tá bom? Agora, se você tem dois tipos de resposta, R1 e R2, né? Portanto, a probabilidade distribuída, né? Tá? O S, então, desse cara, a quantidade de informação desse cara aqui, tá? Bom, se for igual R1 e R2 tiver a mesma distribuição de probabilidade, isso aqui é fácil, né? A resposta é 2, não é isso? Tá? A probabilidade, o S, né? O H de S vai ser 2, tá? É a incerteza, tá? Agora, nem tudo, né? Nem toda saída é tão bonita. Vai depender do quê? Do estímulo. Essa é a parte um pouquinho complicada de entender, né? Então, qual a contribuição final do neurônio em seu ponto de vista de informação? Tá? Essa distribuição não é uniforme porque vai depender não só das entradas, tá? Vai depender também da memória do próprio neurônio, do peso de cada um desses estímulos. Uma série de fatores que determina a quantidade de informação final que esse neurônio vai poder produzir. Tá? Então, uma parte da resposta desse neurônio é uma parte mais ou menos fixa, ou seja, que nesse caso do zero, né, de informação zero, se ele sempre responde da mesma forma, ele não está agregando nada interno dele, tá? Não está gerando informação, tá? É simplesmente um repetidor. Seria a mesma coisa que você ter um fio, né, você põe 1 volt na entrada e sai 1 volt na saída, né, devido à queda. Ou seja, o comportamento é sempre o mesmo, ou seja, não agrega informação. Quem está agregando informação é o gerador do estímulo, o cara que está colocando 1 volt, né? Mas não é o cara que está fazendo a propagação. Então, veja, estou separando os neurônios, tá? Então, estou calculando para cada neurônio. Não estou calculando o do neurônio que está gerando estímulo, né? Mas estou calculando somente daquele neurônio. Dado o estímulo, né, qual é a contribuição dele, né, para a sua saída? Se joga 1 volt e sai 1 volt, né, não está agregando nada. Por isso que a saída é zero. Tá? Então, qual é o caso aqui? Então, vamos ver só as saídas desse neurônio. Tá? Ele pode produzir 2, 3, 4 tipos de saídas diferentes, tá? 4 tipos diferentes, por exemplo, e aí você faz o cálculo e a distribuição de probabilidade deles, né? Se todos forem equiprováveis, vai ser a máxima quantidade de informação. Tudo bem? Mas esse valor total vai ser reduzido, né, por algumas constantes. Quais são essas constantes? São as respostas, né, já predeterminadas a determinados estímulos. Tá? Não se esqueça, ele vai reagir a estímulos. Né? Então, determinadas entradas vai gerar determinados sinais, né, que vai gerar determinadas respostas. Tá certo? E que são mais ou menos, né, se for sempre as mesmas, tá, novamente vai gerar zero de informação. Tá? Então, essas entradas aqui, né, tem que ser contabilizadas de forma a
reduzir a quantidade final de informação, né? Então, mesmo que você tenha 4 saídas, essas 4 são equiprováveis quando você olha somente a saída, né? Agora você tem que agregar a saída. Então, você tem um máximo de informação e essas entradas diferentes que não vão agregar informação, têm que ser descontadas. Deu para entender ou não? Não sei se a explicação é convincente, né? Porque alguns comportamentos são já pré-determinados e não agregam informação. O que pode provocar alterações é que determinadas combinações de entradas, né, ou determinadas entradas podem alterar com o tempo. Ou seja, o peso de cada estímulo pode mudar com o tempo, né, e o threshold final, que é a somatória, e depois ver se chegou ao nível, né, é o SI, na verdade, né? Lembra da equação do modelo? Aquela conta que converte o AND no OR, aquilo pode mudar com o tempo, né? Depois com a memória do próprio neurônio. Tá? Então são esses elementos que contribuem com a informação daquele neurônio. Tá? Então você tem que descontar determinados padrões de respostas constantes, né? Não imprevisível, acho que essa é a palavra, né? Eu tenho que descontar isso do total potencial máximo de informação que aquela célula pode produzir. Tudo bem? Então aqui é o caso, já vimos, né? A probabilidade máxima é quando você tem R1 igual a R2, né? A probabilidade de R1 igual a R2. Aqui, quantidade de informação em bits de um neurônio pode transmitir 60% das vezes, né? Disparo na frequência lenta e 40% na frequência rápida. Ou seja, tem duas saídas, duas intensidades, quer dizer, frequências diferentes que resultam em intensidades diferentes lá na ponta, né, no terminal. Tá? E você tem, portanto, uma quantidade final, né, de bits menores, não é isso? Então, essa explicação que eu estava fazendo até agora, né? Qual a quantidade de informação fornecida para o neurônio depois de aplicar os estímulos? Então, o estímulo é uma coisa, então, é o potencial, né, do neurônio, e aqui, o potencial neurônio é dado pelo SI, né? Tá? E a imprevisibilidade SE, depois que acontecer as respostas do neurônio aos estímulos, ou seja, quando você considera os estímulos. Então, também essa figura, né? Você tem o inicial, tá? E aqui você tem os estímulos que subtraem, né, da informação final, né, do neurônio. Então, a fórmula final é essa aqui. Quantidade de informação sobre a resposta de um neurônio é dados certos estímulos, então essa parte do estímulo, né? Então é o HDR, que é o original, tá? E aqui a condicional média, tá? Média das entradas, né? Dadas entradas, qual a resposta? Tá? Cadê? É isso aqui, gente, precisa lembrar disso aqui, né? Tá? Dada a probabilidade, qual a probabilidade, né? Tá? Dada a entrada, a probabilidade condicional dada a entrada I, qual a probabilidade de gerar essa resposta? Tá bom? Então, a probabilidade de resposta está aqui, né? Que esse só a resposta isoladamente. Isso demonstra o potencial de informação daquele neurônio. Tá? E aqui é considerando essa situação onde você tem uma resposta a uma determinada estímulo, né? Uma determinada excitação. Tá? Então, dada essa excitação, qual das dois, né? Dos 4 respostas ele pode gerar, né? Então, a fórmula final é essa aqui, né? Onde você tem cada um deles isso aqui, né? É a probabilidade do evento, do estímulo, né? E a probabilidade o H, né? Considerando a probabilidade condicional. Você faz a somatória de todos eles aqui. Então, entropia condicional média, tá? Então, a quantidade de informação é dada pela entropia a priori de respostas, né? Quer dizer, ou seja, só das saídas, né? Tá?
É o potencial daquela célula em produzir informação, menos, né, a parte da entropia condicional, tá? Conhecendo os seus estímulos. Tudo bem, tá claro isso, gente? Tá um pouco confuso. Tranquilo, né? Não vejo muita dificuldade de entender, né? Então, no fundo, a quantidade de informação fornecida por um único neurônio, né, vai ser dado pelo HDR dele, né, que é a probabilidade de toda saída, isso aqui é o potencial, né? Esse é o potencial só está analisando as saídas, né? Então, todas as respostas possíveis e a sua distribuição. Esse é o potencial desse neurônio, tá? E você tem que descontar, né, a média, na verdade, né, dado pela essa distribuição aqui dos neurônios, desculpa, da resposta dado estímulo, né? Tá? A probabilidade condicional que estão aqui, tá bom? Bom, e aí, gente? Essa é uma ótica, né? Então a gente viu com o funcionamento do neurônio, dado o funcionamento do neurônio e seus vários mecanismos, estamos só extrapolando de uma forma relativamente simples, tá? Qual a quantidade de informação, né? Qual a contribuição de informação que tem, tá? Então o estímulo é a palavra-chave nesse caso, porque ele vai ligar os neurônios, né? O que liga um neurônio no outro, tá bom? Então o estímulo faz o processamento, né, permite que o estímulo vezes o peso determine-se o nível total e depois, a partir desse nível total, gera disparo, né? Então, vamos voltar no modelo, que acho que fica mais fácil entender. Quer dizer, eu não sei se ainda tem alguma dúvida. Esse é um modelo bem simples, né? Que é fácil de entender. Então, o I são as entradas, são os estímulos. Esse aqui tem um peso para cada estímulo, né? Não é constante, isso aqui pode variar com o tempo. Tá? E depois, você tem a somatória disso aqui, né? A partir de um certo ponto, ele dá um disparo na saída, né? E é a saída binária, na verdade, 0, 1, tá? Que vai propagar aqui no áxion, que está aqui, né? Para o próximo neurônio. Tá? Ele vira uma entrada aqui. Aliás, o disparo é binário, mas a intensidade não, né? Tá? Ele determina a saída, tá? Determina a saída e tem diversos tipos de saída, né? A cada uma dessas saídas tem intensidades diferentes que depende da combinação daqui dessas entradas. Esse modelo talvez seja incompleto, que ele mostra que tem o disparo, mas não diz que o disparo, aqui é a decisão de disparo, né? Pode ser de diversas frequências ou diversas intensidades. Acho que está faltando alguma coisa, talvez. Aqui, esse modelo aqui realmente é f igual a 1, fx igual a 1 e fx igual a 0. Está a saída binária. Mas, na verdade, saída binária para uma determinada resposta. Nos casos, só de uma resposta única. Tá? Acho que o modelo completo ele tem várias saídas, né? São várias respostas, vários R's, né? Tá? E para cada R tem uma combinação aqui de diversas entradas aqui. Bom, é isso. Acho que ficou bem claro nesse caso. Tá? Pode não disparar, né? Se a intensidade não for suficiente ou não chegar, né, no threshold, que é o SI que está aqui, ele não vai disparar, independentemente da intensidade, se a resposta é 1, 2 ou 3, né? Bom, é isso. A partir desse modelo, né, que é bem próximo ao que realmente acontece, né, fisicamente, nós conseguimos simular um neurônio, que é muito fácil de modelar isso aí no computador, né? Tá? E a gente faz uma simulação artificial, né, dos neurônios. A pergunta, compensa fazer isso, né? Difícil responder, né? Porque, afinal de contas, o computador funciona bem para fazer processamento booleano, né?
tá? Não é melhor continuar fazendo, criar uma inteligência artificial só usando algoritmos booleanos, né? Uma programação convencional? Sim, eu acho perfeitamente válido. Mas tem situações em que você quer aprender, né, o comportamento, ou entender melhor o comportamento biológico, né? E por isso, a partir desse modelo, a gente cria, né, determinadas características, tá? Mas a inteligência artificial tem uma grande vantagem, que é realmente você não precisar programar, né? Você só programa esse cara aqui, né? Não precisa programar um comportamento. Aí você põe, hoje, como recurso de hardware e de memória é barato, você pode criar milhões, né? A Google usa aqueles, Google, IBM, né? Usa uma rede neural artificial de milhões de neurônios simulados, né? Inclusive simulações físicas, né? Você implementa isso fisicamente em circuitos digitais para testar, né? Para realizar, né? E conecta eles na rede neural, né? Como o que varia dentro da rede neural são esses pesos que estão aqui, os Ws, né? Os SIs, né? E aqui é apenas uma resposta, mas tem várias respostas, né? Bom, primeiro não é fácil, é relativamente fácil simular, né? Mas aí você não enxerga exatamente como isso qual a consequência desses parâmetros, né? Quando combina todos esses elementos, essas variáveis, tá? Então, você tem que treinar, né? Essas redes neurais são treinadas. Você treina, por exemplo, várias fotografias, dizendo que essa é uma foto de um cachorro, né? Você vai apresentando várias fotos, centenas de milhares de fotos, e você treina, né? E aos poucos essa rede neural vai estabelecendo, né, os pesos, através do feedback, vai estabelecendo os pesos, né, e vai consolidando o peso, e aí você tem uma rede neural treinada. E aí quando você põe uma foto, né, de um cachorro inédito, por exemplo, ele consegue reconhecer que aquilo é um cachorro. Isso é uma saída que diz que tanto de intensidade de que aquilo seja um cachorro. Tá certo? É assim que funciona uma rede neural. Tá? Isso pode fazer isso para reconhecer palavras, reconhecer imagens, reconhecer tumores num raio-x, né, de doente e assim por diante. Tá? Então tem inúmeras aplicações aí. Mas às vezes é muito mais fácil fazer isso do que ficar criando um algoritmo booleano, né, capaz de reconhecer, né, esses elementos todos. Porque é muito difícil você escrever um programa, né, para reconhecer, fazendo isso manualmente, né? Certo? Que programa você vai ter que colocar para reconhecer um cachorro? Não, ele tem duas orelhas pontudas. Mas o que é uma orelha, né? Qual a característica principal de uma orelha quando você vê uma foto, né? Tá? E o que é uma orelha pontuda? Né? Então, são muito difícil de programar, né? Se você falar em termos de código, tá? Então, mas nesse caso de uma rede neural, você não sabe exatamente o que está acontecendo, né? Baseado em que, por que essa combinação de pesos, né, de parâmetros vai gerar um resultado, né? A gente não sabe o mecanismo interno, né? Não é que não sabemos o mecanismo interno, mas não sabe o resultado desses pesos, porque depende de como os pesos serão organizados e distribuídos. Bom, é isso. Vamos voltar para a aula. Dúvidas, gente, por enquanto? Né? A gente viu até agora a codificação frequencial, né? É isso, frequencial. A gente vai ver depois a codificação vetorial aqui. Nenhuma dúvida? Vocês estão bem, hein? Então, essa é a quantidade de informação, a contribuição de um único neurônio, né? Espero que vocês tenham entendido o que quem está subtraindo. A gente vai ver algumas aplicações práticas, é a parte mais light, né? Tá? Então, o que é feito aqui, né? O que é um eletroencefalograma? Tá? É você capturar essas ondas, né? Porque como é um fenômeno eletroquímico, né? Você consegue captar
a propagação de ondas, né, e campos elétricos, na verdade. Tá bom? E aí, ver o resultado, né, desses estímulos. Esses são modelos antigos, né, onde você tenta, a partir de sinais eletromagnéticos, né, são sinais bem pequenos, né, tentar determinar qual é o resultado em termos de energia, em termos de propagação, né, para determinados estímulos que você tem, tá? Hoje você tem mecanismos mais sofisticados, porque aqui você mede o campo, mas você não consegue dizer exatamente onde está localizado, né? Hoje você tem aquelas tomografias, né? Não só tomografias, ressonância magnética, principalmente, né? Você consegue ver a atividade, né, das regiões dos cérebros com alta resolução, em 3D, tá? Então, ah, vários exames, né, vários ensaios que foram realizados, foi permitido, bom, esse avanço da tecnologia, né, permitiram ter uma relação, né, análise de relação causal entre diversos problemas ou diversos pensamentos até, né, diversas reações a estímulos visuais, auditivos, por exemplo, ao resposta no cérebro, tá? Então, essa é uma área que praticamente não tem fim, né? Aplicações, experimentos com biofeedback, né? Controlar ondas cerebrais enquanto o aparelho mostra seu grau de relaxação, tá? Isso funciona, né? Tem produtos, mas não tem grandes resoluções, tá? Tem alguns exemplos aqui, vocês podem olhar depois no YouTube, tá? Os mais curiosos, né? Tá? E aqui, ó, três estados, né? Parado, esquerdo e direito. Quer dizer, realmente não tem grandes resoluções, né? Tá? Pinball com o cérebro. Ainda é melhor usar as mãos, né? Mas já é rápido o suficiente, tá bom? Vamos solitar a bola com o cérebro. Então, pessoal que tem algum problema, alguma deficiência motora, você pode usar esses recursos, né? Para facilitar. Por enquanto ainda é de baixa resolução, porque no fundo você tem que treinar o cérebro também para gerar os sinais eletromagnéticos corretos para realizar essas tarefas, tá? Aplicação prática de codificação por frequências, né? Você tem esse exoesqueleto, né? Tá? Que multiplica, né, a força, tá? Então, a ideia aqui já é diferente, né? Você captar os sinais intermediários, né? Que saem da coluna vertebral e vão comandar os músculos e vão simular os sinais que esses músculos estão gerando, quer dizer, vão captar, entender sinais e vão reproduzir nesses mecanismos, né, mecânicos, tá bom? Então, essa é uma aplicação muito interessante aqui do entendimento desses sinais, tá? Bom, agora a codificação vetorial, né? O que é codificação vetorial? Acho que já tinha comentado antes no começo, né? Que é um conjunto, a partir de um único estímulo, você tem não um único sinal, mas tem um conjunto de sinais, tá? E aí forma um vetor, tá? Determinado neurônio, tá? Então, codificação vetorial é muito utilizado, quer dizer, essa configuração é muito comum, né? Nas partes sensoriais, tá? Por exemplo, no olfato, aqui a nossa aceleração, né? Como é que chama isso? Aquele caracolzinho, né? No nosso ouvido para determinar a posição, né? E a aceleração. É o vestibular, se não me engano. E a codificação vetorial das cores, tá? A gente vai ver rapidamente, tá? Então nós temos, por exemplo, no caso do olfato, né? São sensores, né, com feixes que geram, na verdade, são um conjunto de sinais daqui, ó, tá? Sinais cítrico, florais, pimenta, né? Então, cada um deles tem uma composição, tá? Você tem para cada tipo de, por exemplo, o almond, né? Almond, o que é mesmo? Gente, esqueci como é que traduz isso. Bom, aquele. É,
Socorro, eu não lembro mais. Nossa, é um tipo de nós, de fato, tá? E o que ele faz? No fundo, é uma composição, né, de três tipos de sensores, receptores, né? Você viu, a intensidade são diferentes, e aqui se tem codificação de intensidade, né? O pico de intensidade, os valores de intensidade são diferentes. Então, nós compreendemos cada cheiro, né, ou cada elemento, como uma composição, né, de três elementos sensores e intensidades diferentes, tá bom? Então, é por isso que chama vetorial. Para cada estímulo, nós dividimos em, no caso, três ou mais, vários, né, elementos sensores, tá bom? E isso é o canal, né, tá aqui, é o cílios, o receptor está aqui, são fibras que vão para cá e depois forma, né, um condutor, né, nervoso que chega no cérebro, tá bom? Aliás, os nervos olfativos são os que têm menos interferências para chegar no cérebro. Não sei se vocês sabem disso, né? O cérebro, todo o sistema nervoso central, né, o SNC, tá? Ele é recoberto por uma camada, uma película chamada meninge, né? Quando essa meninge inflama, é chamado de meningite, né? Tá? Ele protege todo o cérebro. Essa meninge é muito poderosa, na verdade, né? Atua como um bloqueio, filtro, poderosíssimo contra, inclusive, poucas substâncias conseguem atravessar a meninge, né? Uma das poucas é o álcool, né? O álcool consegue penetrar e interferir no cérebro, tá? Mas a maioria das substâncias tóxicas, na verdade, são bloqueados pela própria meninge. E únicos, a parte neurológica, o sistema nervoso central, que não é protegido pelo meninge, tá? É a parte, o sensor olfativo. Tá? Então, o olfato aqui, o sensor olfato, é muito sensível a elementos neurológicos, né? A elementos neuroquímicos, né? Que afetam o cérebro, tá? Então, isso é uma coisa que você tem que tomar cuidado também, tá? Tá explicado. Bom, esse é uma característica. E o sistema visual também, né? O visual é formado por esses bastonetes aqui. Não sei como chama. Tá. São diversos cones, né? Bastonetes sensores que sentem de diversas cores e diversas luminosidades, tá? É um sistema meio complexo também, tá? Tem células, conjunto de células e o corpo celular também é localizado aqui. Então você tem essa parte que está aqui na retina e você tem a distribuição, né, dessas células receptoras, né? Mas aqui é protegido, né? O próprio olho protege contra a invasão de elementos, né, químicos, né? E aí ele vai para o nervo óptico, tá? Então, são fotorreceptores, e aí você tem esses sistemas que vai gerar frequências de cor. Então, esse é um exemplo, tá? Você tem receptores para cada cor, é uma coisa importante vocês entenderem. Cada receptor tem uma cor, uma para cor, e um receptor específico para intensidade de luz, tá? Então, o que significa isso, né? Essa combinação aqui, por exemplo, você vê um determinado objeto, você descobre que ele tem uma cor laranja porque é uma combinação de vermelho, verde ou de azul, né? Uma combinação dessas intensidades que você entende ou compreende como sendo laranja, por exemplo, tá? Esse aqui é um gráfico que mostra melhor, né? Tá aqui, né, cada um dos sensores, né? E, por exemplo, essa cor aqui, que é laranja que eu dei exemplo aqui, tá? Você faz essa intersecção e resulta, né, nesses parâmetros aqui, vetores aqui, né? Intensidade mais ou menos de 30 para o verde, né? Isso. Intensidade mais ou menos quase 80, né, para o vermelho. E isso significa isso, né? Tá certo, 27 e 75. Tá? E zero para o azul, né? Tá? Então,
esse é o vetor, quer dizer, o estímulo, aquele estímulo equivale a três informações, né, geradas por esses três sensores diferentes que estão aqui, né, receptores, uma para cada cor, intensidade e tal, e isso determina, né, essa informação, né, de cor. Tá? Então, não é que são três células diferentes, na verdade a informação é única, porque o estímulo é único, tá? Mas ele é dividido em três células, é por isso que é vetorial. Bom? Mesma coisa aqui, né? Movimentação do braço, você tem vários músculos envolvidos, você tem várias células responsáveis por esse movimento, né? As células neuromotoras, né? E aí, o ângulo aqui, direção do braço, vai depender dessa combinação desses diversos, né? Cada um desses aqui. E cada um deles é uma célula diferente com uma resposta diferente. Aí você faz uma combinação deles de intensidades, cada um deles tem intensidades diferentes, respostas diferentes também, né? Tá? Então, essa é a combinação que faz esse ângulo aqui, que gera esse ângulo. Tá bom? Deu para entender, não? O vetorial, né? Isso não vale só para os sensores, né? Vale também para motor, aqueles movimentos sofisticados, né? Tá? Então, essas células neuronais motoras, né? Também trabalham com combinação, né, de células, né, e de intensidades diferentes para cada uma delas, para gerar a resposta desejada, né? Tudo bem? Aqui é o experimento do Miguel de Nicoleles, não sei se você já ouviu falar. Você já ouviu falar? Opa, estou estourando tempo, né? Mas ainda tem tempo. Conhece o professor Nicoleles? Ele provavelmente é um dos cientistas mais famosos do Brasil. Aliás, ele atua nos Estados Unidos, né? Mas fica metade nos Estados Unidos e metade aqui no Brasil. Ele aparece muito agora por causa do coronavírus, né? Então, acho que no CNN, volta e meia tá entrevistando ele, tá bom? Mas ele fez uma série de experimentos, um dos experimentos mais famosos dele foi isso aqui, né? Implantou eletrodos no cérebro do macaco, né? E treinou o macaco para movimentar objetos usando diretamente o cérebro, tá? Então, através desses implantes neuronais, tá? Ele gerava, o macaco aprende a treinar, aprende não, isso é uma característica do cérebro, não é só macaco, não, né? Uma característica do cérebro, ele é flexível, né? Você consegue treinar o cérebro para realizar gerar determinados estímulos, né? E como você tem um feedback, né? Através do feedback, você consegue fazer com que esses estímulos comandem um braço mecânico, por exemplo. Tá? Um dos experimentos que ele fez realmente foi fazer com que o macaco conseguisse controlar remotamente um braço, né? Então o macaco ficava nos Estados Unidos e o braço ficava, acho que no Japão, em algum outro lugar distante, e através do meio de comunicação, através do feedback, inclusive visual, o macaco conseguia manipular, né, o braço robótico. Bom, por que macaco, né? Porque tinha que fazer uma cirurgia para fazer o implante, né, cerebral. Tá? Então, por causa desses riscos, não se usou ser humano nesse processo, tá bom? Mas a ideia é que no futuro, né, possa ser utilizado para esse, benefício humano também, né? Tudo bem? O Miguel Nicoleles, ele tem um grande apreço por nós da UFBC. Essa é uma outra característica. Deixa eu só apresentar. Vou chavear a tela, tá? Isso faz bastante tempo, quase 10 anos atrás. Ele veio para o UFABC apresentar uma palestra, tá? Deixa eu ver se eu consigo colocar.
Eu guardei o pôster da época. Apareceu? Apareceu sim. Né? Então, foi uma palestra com bastante gente, apesar de que quase 10 anos atrás. Foi patrocínio da UFBC e do ramo estudantil da UFBC, do I3E. Não sei se você conhece o I3E, mas é uma organização mundial, né, de profissionais na área Bom, ele começou na área de engenharia elétrica, hoje na parte não só da eletrônica, né, mas é a maior organização mundial profissional, né, na área de computação e eletrônica. Então nós temos um ramo estudantil aqui, não sei se aparece aqui, lá embaixo, ramo estudantil UFBC, né, que é o ramo do I3E, é estudantil. Tá bom? Só uma boa lembrança. Tá bom? Então, deixa eu voltar para a apresentação. Não estamos tão ruim assim, né? Como uma instituição. Opa. Tá difícil de achar. Pronto, voltamos. Estamos estourando o tempo. Então, aqui a explicação, né, das técnicas que foram utilizadas. Conhecer padrão também envolve o implante neuronal, né, era reconhecer justamente esses vetores de frequência de disparo, né, e aí transformar isso também em movimentação, né? Bom, é isso, gente. Essa é a referência bibliográfica dessa aula de neurônios, né? De cérebro e neurônios. E é isso. Alguma dúvida, gente? Acho que é isso, né? Tem alguns vídeos para assistir. Gostaram da aula? Talvez seja meio trabalhoso, né? Mas é uma aula cujo objetivo é destrinchar, né, o neurônio, realmente no sentido elementar. Tá? Então, concentramos realmente em cima do único neurônio, né? E esse é o modelo que a gente tem, modelos mais próximos, computacionalmente falando e fisicamente falando, né? Tá? E fica a pergunta, né? Não vamos responder essa pergunta mais importante, né? Como é que a partir do neurônio, né, que é aquilo lá que nós vimos, não tem mais nada além disso, né? E a gente consegue ter emoções, né? Consegue ter pensamentos, consegue comunicar-se com vocês, né? Consegue criar empatia, tudo isso aí, né? Então, essa é uma resposta para vocês responderem novamente, né? A geração futura que vai ter que batalhar. Né? Como é que a gente chega nisso? Né? Como é uma célula relativamente simples, né? Quer dizer, há séculos, quase uns séculos, que estuda-se o neurônio, né? Destrinchamos o neurônio, na verdade, né? Então, o que vocês viram nessa aula é realmente praticamente o topo do que se conhece do neurônio, né? Inclusive relativamente sofisticado, né? Vocês viram que os pulsos são mandados são convertidos em frequência, né? São coisas muito sofisticadas até, né? Sob o ponto de vista de ter neurônio. Mas sob o ponto de vista de informação, ele não é muito complexo, né? Basicamente ele pega as entradas, faz um balanço dessas entradas e vê a saída, né? Qual saída que vai gerar, tá? Dentro do acervo dele. E o acervo dele não é muito rico, né? Então, mais ou menos meia dúzia de sinais no máximo, né? De intensidades diferentes, tá? Então, como é que isso, né, gera inteligência, né? Tá bom? Essa é uma boa pergunta, tá certo? Bom, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça que a gente tem uma aula ainda na quinta-feira,
aliás, tem mais 2 aulas, né? Temos uma aula na próxima quinta-feira e vamos ter um atendimento na quinta-feira também, né? Antes da aula, tá? E esse atendimento é importante também para vocês já trazerem as dúvidas que vocês possam ter para a prova, né? Vai ser usada um espaço de tempo, né, que a gente vai utilizar para dar uma revisão no material que vocês queiram ver, tá bom? Então é isso. A próxima aula a gente volta um pouco na parte computacional, tá bom? Dúvidas? Tá bom, professor. Tudo tranquilo? Já estão em cima da hora, né? Vocês têm que ir para a aula, né? Tudo tranquilo. Só vai dar pra ter realmente certeza que realmente tá tranquilo com os exercícios, mas por enquanto tá tranquilo. Tá bom. Foi tranquilo também o exercício anterior? Bom, isso a gente pergunta Foi, depois. deu pra Foi? fazer, Deu para sim. fazer? Então tá bom. E professor, não esquece de parar a gravação. Oh, bem lembrado. Nossa, as primeiras eu perdi